Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. Essa frase é de Napoleão Hill. Seja muito bem-vindo ao nosso ImpulsoCast. Estamos no primeiro episódio e hoje vamos falar sobre empreendedorismo, liderança e também do poder do Mastermind. E essa frase resume bem o espírito do episódio de hoje, porque Napoleão Hill ele foi um dos maiores pensadores sobre desenvolvimento pessoal, profissional. Interessante que até mesmo o desenvolvimento humano em si, hoje ele tá muito em alta, né? Tá muito em voga isso hoje. É justamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Exatamente, Alan. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Rogério Silva, treinador Mastermind, que vai falar pra gente como que esse conceito que a Aline falou pode ser aplicado para líderes e empreendedores. Rogério, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do ImpulsoCast. Muito obrigada por acreditar no projeto. Muito obrigada por sempre estar com a gente. É um parceiro aí de longa data. E antes de começarmos, conta pra gente como foi a sua jornada até se tornar treinador oficial do Mastermind. Primeiro, quero agradecer vocês, já conheço há algum tempo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A liderança é fundamental para qualquer sustentação de resultado. Eu me sinto honrado de estar aqui nessa mesa com vocês, uma mesa de pessoas pensantes e que têm bons resultados na vida pessoal e profissional. E, Aline, obrigado pela pergunta. Eu, há algum tempo, participo do Mastermind, né? Eu conheci o Mastermind em 2000 e eu sempre busquei melhores resultados. Eu sempre fui um buscador de oportunidades. E a oportunidade chegou até mim em 2000 e eu conheci a Fundação Napoleão Hill, que é uma fundação mundial que já existe desde 1908. E aí eu fui me aproximando do projeto e hoje eu sou formado pela Fundação Napoleão Hill como instrutor da Mastermind aqui no Brasil e nos países da língua portuguesa. Então, para mim é uma honra poder fazer parte desse projeto que impactou vidas e carreiras ao redor do planeta de maneira grandiosa, porque Napoleão Hill verdadeiramente foi o primeiro mentor de negócio. Antigamente se falava de filosofia, de religião, mas Napoleão Hill conseguiu traduzir esses conceitos humanos, de pessoas, do potencial humano, para os negócios. Então, ele traduziu isso numa linda obra chamada A Lei do Triunfo, um dos livros mais lidos do planeta. E hoje, para vocês terem uma ideia, o livro A Lei do Triunfo é publicado em 168 países do planeta. E ele nunca saiu de publicação. Então, é um grande long-seller que nunca deixou de ser publicado. E no Brasil, depois que o nosso presidente, Jamil Albuquerque, que é um grande amigo, trouxe para o Brasil essa oportunidade, porque nós somos um braço da fundação aqui no Brasil, e aí explodiu esse conceito no Brasil, porque Jamil Albuquerque disseminou isso através dos seus instrutores. Hoje, a capilaridade do Mastermind no Brasil nós estamos em 24 estados, mais de 180 mil pessoas treinadas. Então, hoje, Napoleão Hill, no Brasil, tem 37 títulos de Napoleão Hill. Então, a literatura hoje é bastante disseminada no Brasil. E, assim, eu me sinto muito honrado de ser um soldado do exército de Napoleão Hill aqui no Brasil. Muito Muito bom, bom. incrível. Excelente. Eu falo que Napoleão Hill ele trouxe o conceito de Mastermind. Sim. Ele que trouxe esse conceito. Então, assim, é extremamente impactante até hoje na vida de muitos profissionais, muitos empresários, muitos líderes, né, Rogério? Sim. É um conceito que já existia, né? Se você pegar nas grandes, nós vamos falar disso, mas nos grandes mastermind do planeta, já existia esse conceito, né? Quando as mentes se unem, elas se fundem em uma mente muito mais poderosa, que é chamado o mastermind, né? E aí o mastermind ele se coloca em várias áreas da nossa vida. Mas Napoleão Hill conseguiu traduzir isso em pesquisa. Isso que foi interessante. Como olhar esses resultados de maneira bem prática e objetiva através de pesquisa, porque ele acompanhou a vida de 16 mil pessoas, ele foi amigo pessoal de Thomas Edison, de Roosevelt, de
de Ford, de Rockefeller. Ele conseguiu traduzir isso nessa obra tão linda que verdadeiramente ele colocou esse conceito mais de uma maneira mais visível e palatável para as pessoas entenderem o poder do Mastermind. Muito bom, Rogério. E com todo esse know-how na área, o que você pode trazer para a gente? Qual que é o maior desafio que você acredita que os empreendedores enfrentam hoje? Olha, existem alguns pilares, na minha visão, eu há 25 anos ando pelos corredores empresariais do nosso estado, do Brasil, e tenho a oportunidade de falar com empresários pequenos, médios e grandes. Existem alguns pilares que sustentam um negócio. Um dos pilares mais importantes é o pilar das relações humanas, das pessoas. É lógico que a questão de gestão, né? Uma empresa sem gestão, ela não prospera, ela não cresce, né? Porque a gestão te dá a possibilidade de tomar melhores decisões. A questão financeira é um outro pilar importante. Agora, pilar das pessoas, a importância das pessoas para a sustentação de qualquer projeto, para o crescimento de qualquer projeto, eu penso que é o mais importante hoje. É por isso que se investe tanto, se fala tanto hoje em cuidar do capital humano, que representa muito, né? Porque quando as pessoas vão embora das empresas, ficam ali as coisas, e as coisas, elas não têm alma. Então, quando você cuida das pessoas, você cuida da alma da empresa. Então, penso que são três pilares: gestão, financeiro e capital humano. Esses são três pilares importantes para a sustentação de qualquer projeto. Ótimo, não, excelente. E interessante que quando a gente pega esse conceito de mastermind, nós podemos pegar, por exemplo, no Brasil. Temos exemplos de startups que hoje são gigantes de mercado, cada qual no seu mercado de atuação. A gente pode falar, por exemplo, da Nubank. Iniciou como uma startup, olha só a repercussão internacional que se tornou hoje. O próprio iFood, né, também. Então, assim, são startups que... Como que você enxerga, Rogério, o espírito de colaboração entre pessoas? Que realmente, a empresa hoje ela é um organismo de pessoas ali, de colaboração. Como que essa colaboração impacta tanto para que essas empresas que iniciaram ali como uma startup, como um teste de validação e que explodiram no Sim. mercado? Como que você encara o papel, o impacto na rede de apoio das pessoas nesse sentido? Sim, essa pergunta é boa, e assim, ela tem vários aspectos. É lógico que o ambiente colaborativo, ele sempre proporciona muito mais crescimento. Agora, a cabeça de quem comanda, ela precisa estar preparada para isso, porque a gente fala muito de ambiente, né? Hoje uma palavra, ambiência. Mas não adianta você estar numa mesa próspera se você não tem a habilidade para desfrutar dessa mesa. Então, eu vejo muito essa falta de autoconhecimento e preparação do ser humano, ela tira muita possibilidade de crescimento. Conheço pessoas que pagam fortunas para sentar em de notáveis e não conseguem tirar um mínimo de crescimento dessas mesas. Então, um ambiente de cooperação, um ajudando o outro, isso melhora muito o resultado. É o que aconteceu. Hoje se fala muito, né? Eu não gosto muito dessas palavras modernas, eu sou muito mais das antigas, mas esse ecossistema que, por exemplo, o iFood agora, não sei se vocês estão sabendo, ele fez uma associação com uma empresa de presente, ela chama Presentear. Foi agora, recente, essa semana. O iFood vai entregar presentes para aniversário. Então, você vai ter uma outra plataforma dentro do iFood. Você vai poder colocar os telefones de quem você quer presentear e o iFood vai te lembrar do aniversário, vai ter o catálogo de presentes. Você vai poder mandar presentes e cartões. Ou seja, é um modelo colaborativo, onde as empresas a empresa não é mais o negócio, a empresa não é mais o físico, as mesas, as cadeiras. Ali é para você usar, né, quando precisa, mas as empresas elas estão para fora. Elas estão muito mais pensando na metanoia, né, jogando os neurônios para pensar em possibilidades de parcerias, de juntar, por exemplo, na advocacia.
como você pode fazer parcerias para melhorar o teu resultado através, né, de outros braços que pode ampliar e te colocar em lugares que talvez sozinho você nunca conseguiria. Então, hoje, quando se soma esforços, nenhuma empresa cresceu sozinha. Nenhuma empresa cresceu. Então, essas empresas, por exemplo, o Nubank hoje fatura quase 5 bi. Então, é uma empresa que começou lá. Outro dia eu vendo a entrevista dela, ela começou com um cartão. A ideia de ter um cartão roxo. Quanto vale uma ideia? Agora, quantas pessoas têm uma ideia e não conseguem prosperar? Porque ela não precisa só ter a ideia, o talento, ela precisa ter a habilidade da cooperação. Principalmente. Porque o capital hoje, ele existe, está em abundância. Hoje tem dinheiro, o dinheiro, ele existe em abundância. Napoleão Hill fala na obra dele que o capital existe em abundância. O que nós precisamos é ter a grande ideia e ter a habilidade de viabilizar isso através de quem pode fazer isso. Como é que você senta na mesa de um milionário e convence ele a investir na tua ideia? Não é fácil. Você precisa ter habilidade, você precisa se desenvolver. Você pega a CIMED hoje, a CIMED hoje é uma empresa brasileira, 6 mil funcionários. E ele falou, olha, eu comecei pequeno, com uma farmácia, depois outra farmácia. Mas ele falou, qual a importância? Ele falou, espírito de cooperação. O espírito de cooperação. Ter a cooperação das pessoas é muito mais do que mandar, do que pagar o salário, é fazer com que as pessoas elas consigam entregar o seu melhor. Então, por que as empresas crescem? Porque tem líderes com bastante habilidade, que conseguem criar um caminho para que as outras pessoas possam segui-las. Então, qual que é hoje a maior habilidade do líder? Fazer com que ele desenvolver caminhos para que as pessoas possam seguir. E quando mais, aquela música do Roberto, eu gosto muito do Roberto, né? Começou com 1, depois virou 1 milhão. Por quê? Sim. Porque ele indicou o caminho. Então, o líder que indica o caminho consegue ter seguidores e consegue o espírito de cooperação. A cultura, né? É que aí cria cultura, porque a Exatamente. cultura é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Sim. Muito bom, Rogério. É excelente, é inspirador, que de fato é uma mudança de mentalidade, que sim, o ambiente é muito importante, mas desenvolver as habilidades para tirar o máximo daquele ambiente, né, de cooperar, né, e colaborar com as pessoas ali. O NetWeaving é muito nessa base de o que eu posso fazer pelo outro, né, que estão na mesa comigo. E dentro de tudo isso que você trouxe com muita riqueza, qual que é a dica? O que você falaria para alguém que está começando a empreender hoje? Essa pergunta é boa, né? Cara, eu gosto muito de 2 pilares. Primeiro, trabalhe o autoconhecimento. Entenda o estágio que você está. Porque não dá, você não muda de estágio. A pessoa que salta lá 2 metros, ela não vai saltar 4 metros de um dia para a noite. Ela tem que treinar. Então, começa a entender o teu ambiente, aquilo que você precisa naquele momento, para crescer e um dia chegar no teu grande objetivo. Porque a gente pode sonhar grande, mas tem que realizar pequeno. O que eu vejo é muita gente com muita ansiedade de crescer sem preparo, sem estrutura, e cai no meio do caminho, desiste. Porque existe todo ciclo de mudança, ele passa por 4 pontos. Primeiro, estado de indignação. Não é assim que acontece no final do ano com todo mundo? Meu ano não mudou. Aí fica indignado. O ano que vem vai ser diferente. Novas metas. Tá. E aí, qual o próximo estágio? Se depara com medo. E com as dificuldades, porque a dificuldade traz medo. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu mereço? Será que eu dou conta? Esse é o primeiro passo. E aí o medo faz, muitas vezes, o ser humano ser um pouco mais planejador. E aí alguns até planejam. Tem gente que para aqui na indignação, pensa que as coisas vão mudar sozinho, não muda. Para. Mas tem uns que planejam. Aí, bom, enfrenta o medo. Quem planeja, enfrenta o medo com mais segurança. E depois tem o platô. O platô do tédio. Que é ali que é a zona de crescimento. Porque se eu quero
ter uma saúde física melhor, eu tenho que me indignar com o meu estado atual, eu tenho que enfrentar os meus medos para planejar e começar a ter disciplina para desenvolver novos hábitos. E aí tem a fase do platô, que é o tédio. 70%, 80% das pessoas que se matriculam na academia em janeiro desistem até fevereiro. Por isso que as academias ganham dinheiro que nem água. E aí depois é você entender que você vai ter que fazer aquilo de maneira repetida várias vezes. Várias. Até desenvolver uma nova habilidade. E aí depois você vai para o estágio da alegria. Poxa, eu consegui. Minha meta era perder 5 quilos. Eu estou dando aqui a questão da física, fica mais fácil entender. E aí, a hora que você está no estágio de alegria, de euforia, de entusiasmo, poxa, eu posso. E aí, nova meta. Então, o autoconhecimento, ele ajuda bastante. E segundo, é treinar a tomar decisões. Porque o líder é aquele que decide. A palavra decisão vem de cisão. O que é cisão? Cortar. Sim. Você degola. Então, as pessoas elas esperam uma justificativa para trocar de mesa, para trocar de ambiente, para trocar de relacionamento, para trocar de ar. Então, elas esperam muito, que agora na quaresma, por exemplo, tem um monte de gente que faz. Eu vou fazer, mas depois não sustentam. Estão fazendo só. Não foi uma decisão pessoal. Modinha. Foi só uma moda. Sim. Foi só uma moda. Então, cisão na vida a gente ganha com aquilo que a gente perde. Não existe ganho. Se eu quero ganhar algo diferente, eu tenho que abrir mão de outra coisa. O que acontece é que as pessoas não querem abrir mão e querem uma nova realidade. Isso não acontece nem da noite para o dia e não se a pessoa não tem a habilidade de tomar decisões. Se eu tivesse que dizer uma qualidade de um grande líder, o líder é aquele que sabe tomar decisões, é aquele que decide. Bom, tenho a mania de falar que querer é muito diferente de estar disposto. Você está disposto a renunciar a certas coisas? Para onde você está indo? Qual Está é a decisão que disposto? você vai tomar? É isso. E isso já puxa a próxima pergunta, inclusive. Nós temos muitos líderes que foram colocados ali e que acham que mandar é liderança. Como que você pontua isso pra gente? Qual que é a diferença do líder que inspira e o líder que manda? Essa é uma pergunta interessante e às vezes até fica meio um pouco romântica, né? Você falar que o líder só inspira. Não. O líder tem que... Vai se expor. Vamos supor, você está pegando fogo na tua casa. Você precisa tomar, você precisa mandar. Ó, faz isso, faz aquilo, faz... O líder... Só que esse respeito, essa admiração, ela não vem no momento, ela é conquistada ao tempo. É porque as pessoas que estão ombreando com você, se elas te respeitarem e te admirar, elas vão aceitar o seu comando. O que acontece é que muitos líderes, eles querem mandar, dar ordem, sem antes conquistar o respeito e a admiração. E o líder que influencia verdadeiramente é aquele que primeiro conquista, ele ganha uma autorização da outra pessoa para que você possa direcionar ela. Fala, eu autorizo você a me direcionar. Assim como você faz com seus mentores, você, olha, eu autorizo você a me dizer um caminho. Então, o que verdadeiramente leva resultados melhores é influência. Agora, isso não quer dizer que, vez por outra, nós como líderes temos que ser gerentes. Então, a gerência faz parte da liderança. E a gerência, ela pode trazer um certo ar de mais seriedade, mais cobrança. Por isso que no Mastermind nós trabalhamos desenvolver uma personalidade agradável. Porque também ser friendlyzinho das pessoas, ser amiguinho das pessoas, não vão levar a gente a lugar nenhum. Mas quando você respeita o outro ser humano, você começa a influenciar pelo exemplo. Olha, eu sempre digo, as pessoas que estão comigo, eu te admiro, eu vou te respeitar sempre como ser humano,
mas nós temos que cumprir aquilo que nós combinamos. Senão, nós não vamos para lugar nenhum. Então, aí entra perfil, tem perfil que são mais melancólicos, perfis que não. E aí é o líder que tem que saber escolher, cada um na sua posição, mas o mando, ele gera insubordinação. A influência gera crescimento. Então, o líder precisa desenvolver essa habilidade de influenciar pessoas. Mas sem deixar de ser esse romantismo aí que é fácil, que tem que não tem que é. cuidar disso. Realmente não é fácil. Não é. Exato. E é interessante porque, assim, a segunda vez que você cita essa palavra, eu vou citar novamente. Que a galera romantiza muito. Romantiza muito. É interessante por quê? Porque quando você fala assim em ser líder, não é para qualquer um. Existe um perfil ali, existe uma dedicação nisso. E muitos romantizam, até o empreendedorismo hoje, ele é muito romantizado. Ah, não, basta empreender. Não, por quê? Quando você empreende, você tem que tomar decisões. E o líder, ele toma decisões. Mas assim, Rogério, aproveitando até da sua expertise aqui nesse sentido, o líder que toma decisões, sejamos francos aqui, nem sempre ele acerta. Ele toma decisões mirando o acerto. Mas e quando o líder ele toma uma decisão errada? Como que ele se comporta para que ele não perca o respeito dos seus liderados? Nós somos seres humanos, né? E a gente não tem certeza de tudo. Nunca tem certeza de tudo. Napoleão Hill, quando fez a pesquisa, ele então começou em 1908 e acompanhou durante 20 anos a vida daquelas pessoas que tiveram sucesso. E, invariavelmente, todas elas fracassaram em algum momento. Todas. Aliás, muitas vezes, né? Eu estudei na Califórnia, onde tem o Vale do Silício. Eu estudei na Universidade da Califórnia. Fiz uma especialização, fiz 3 especializações lá. E onde fica a Google, né? O Vale do Silício, onde são as maiores empresas de tecnologia do planeta, né? Tem empresa lá, por exemplo, que é o PIB do nosso país. Sim. Enfim, empresas de investimento que desenvolvem startups, que investem em empresas para crescimento, elas procuram empresas que já erraram mais vezes, porque são empresas mais maduras. Os maiores investimentos são para pessoas que já erraram mais vezes, são para empresas que já. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque o erro faz parte da construção do sucesso. Então, o líder tem uma lei de Napoleão que é saber lidar com o fracasso. Então, o líder, ele reconhece quando ele errou. Ele sabe reconhecer. Ele sabe entender que muitas vezes ele vai ter que dar um passo atrás, vai ter que retomar. Então, por isso que as decisões, elas precisam ser para processos gerenciais. Elas não podem ser decisões que afastam as pessoas de você. O que ocorre é que quando erra, o líder, quando erra, não assume a culpa, ele culpa o outro. E aí sim começa a quebrar os relacionamentos. Porque quando você constrói bases sólidas de relacionamento, a pessoa vai entender, poxa, errou, vamos junto, vamos refazer. Tirar proveito do fracasso, porque Sim. todo fracasso traz consigo A semente. a semente de um benefício igual ou Equivalente. maior. Equivalente ou maior, segundo Napoleão Hill. Então, o fracasso é a semente do sucesso. Olha que interessante. Ele não chama de fracasso, ele chama de derrotas temporárias. Porque o fracasso, ele entende que é um ato de desistência. Ele falou, eu não conheço pessoas fracassadas. Eu conheço pessoas que desistiram dos seus sonhos. Forte isso aí. É forte, Muito bom. plenamente real, né? Muito bom, cara. É sensacional. E eu quero retomar você, Rogério. Você falou algo sobre o medo na hora do processo de mudança de comportamento. E o medo, ele trava muita gente. O medo, ele trava a maioria das pessoas. Como que um líder empreendedor, ele pode pegar esse medo, enfrentar e transformar isso em força para ser impulsionado? Essa é uma reflexão interessante, porque isso é muito complexo e tem a ver muito com o que cada pessoa viveu durante a sua construção de vida, né? O medo, ele tem como raiz, todos os medos têm como
são 6 medos básicos e depois todos os outros medos vêm com base nesses 6 medos. Por que as pessoas elas paralisam diante de uma situação que remete a uma situação que já viveu? Né? Porque é uma questão de cognição, né? Você busca lá nas tuas experiências, fala, poxa, isso aqui me trava. Né? Tem pessoas que travam em áreas diferentes porque viveram uma experiência traumática no passado, enfim. É porque elas, para vencer isso, precisa olhar com o futuro com esperança. Quando você cria um novo futuro, você começa a desmistificar que o teu passado ele tem a ver com as suas decisões no presente. Por que as pessoas tomam as mesmas decisões do passado? Porque não criou um novo futuro. Então, o que dá mais força para o ser humano? É construir esperança. Construir esperança. Acreditar em algo novo. Não é assim? Por que a fé faz a gente superar, por exemplo, a perda de alguém querido? Porque ela traz para nós a esperança. E quando morre alguém, fala, bom, essa outra pessoa está no... O que eu criei? Um novo futuro. A pessoa está no céu. E ela está bem. Lugar melhor. E por isso eu venci o meu medo de perder alguém que eu amo, que é um dos medos, né? Um dos medos é perder alguém que você ama. Então, o empresário, para vencer o medo, ele tem que olhar para o futuro com esperança. Ele tem que criar uma nova visão. O que ele quer? E aí, quando ele olha isso, ele se cerca do quê? De um bom planejamento, que é o pé onde eu vou pôr amanhã, as pessoas que eu preciso, a minha aliança, e vai enfrentando. Porque desafios e dificuldades todos nós vamos ter. Então, se eu não tiver esperança que eu vou conseguir vencer, isso até parece assim algo que não é abstrato, que não, né, algo que não é palpável, né, abstrato. Mas, agora, é necessário o empresário realizar isso, por exemplo, construindo uma visão, um planejamento, e trabalhar o teu autoconhecimento, se cercar de pessoas que podem ajudar e sustentar. Henry Ford, certa vez, foi entrevistado por vários jornalistas que começaram a desafiar ele, porque ele se colocava numa posição que ele era um cara da época, e os jornalistas queriam desafiar ele, começaram a fazer perguntas que ele não sabia. E ele começou a anotar as perguntas que ele não sabia. E depois ele pegou e foi consultar com quem sabia. E aí perguntaram, mas isso daí né? Eu não preciso saber de tudo. Preciso saber de uma coisa. Pessoas que vão caminhar comigo e pessoas que sabem aquilo que eu não sei. Saber lidar com essas pessoas. Então, quando você se cerca de pessoas, sua aliança de mente mastermind, quando você tem um bom planejamento, trabalha o autoconhecimento, se prepara para a nova jornada, para o próximo deserto, porque o deserto é um lugar de passagem. O medo, ele instala no deserto, mas o deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem. O deserto é incubadora para sair mais forte. E quando você treme as pernas e fica com medo, a vida ela te trava, ela fecha. Porque Moisés conduziu as pessoas no deserto durante 40 anos, é isso? Mas ele não entrou na Terra Prometida. Nossa, Por quê? nunca parei para pensar nisso. Vamos lá. Porque ele, Eu não estudei essa parte. Foi o vô. Não, ele errou, ele não foi o Mas ele o não Rogério- acreditou na palavra de Deus. Exato. Ele não acreditou na promessa de Deus. Ele duvidou de Deus. E quando ele duvidou de Deus, o irmão dele conduziu as pessoas e ele ficou. E foi o homem que recebeu a tábua dos mandamentos, né? E quando ele fraquejou, e nós somos assim, quando nós começamos a fraquejar, a vida domina, o medo domina. Então, Legal. a gente deixa de atravessar aquilo que talvez já está ali para nós. É só pegar com a Na mão. cara do gol ali, né? Está na cara Exato. do gol. Então,
é se estruturar para isso, é trabalhar. E a Bíblia fala, eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia fala 364 vezes. Não Não tenha medo. tenha medo. Um É. dia por cada dia do ano. Exatamente. Exatamente. E você sabe que a minha experiência com medo, eu fui desbloqueando, foi na filosofia, né? Toda a história de Napoleão Hill. Me ajudou muito, livros, todo conhecimento, Mastermind me ajudou muito. Mesmo que na época que eu fiz Mastermind eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Inclusive, estou em dívida, eu preciso agora, quero fazer com essa mesma mentalidade, porque isso muda bastante, né? Mas acredito que eu ainda tenha um pouquinho ali de. Tá Tá instalado já, tá instalado, instalado. exatamente. E a questão do medo é muito séria, porque ele para mesmo, né? Ele para as pessoas. Ele realmente executa o pior da gente. E aí a gente precisa ter ali pelo menos um drive ali que eu sempre falo, instalado para poder passar por isso. E o que que você acredita? Existe uma chave que a gente consegue, sei lá, algo que a gente consegue executar, exercitar para poder passar naquele momento que o medo chega e fala, poxa, para tudo, não dou conta, vou desistir, vou parar. E aí? Essa é uma pergunta filosófica, né? Filosófica. E assim, tem pessoas que se cercam de várias coisas, né? Tem pessoas que se apegam à religião, pessoas que se apegam a relacionamento, tem várias maneiras de sustentar o medo e desenvolver a coragem. Agora, o que Napoleão Hill fala? Quando você tem um trilho forte e seguro, você pode até sair um pouco fora do trilho, mas você sabe para onde voltar. E isso não acontece da noite para o dia. Isso é muito treinamento, desenvolvimento. Eu, há 25 anos, aplicando o Mastermind, eu já vi histórias assim, darem grandes reviravoltas. Pessoas que venceram seus medos, que construíram um império. E os portais, eles não estão ali. Falam, olha, esse portal é para você. Você vai precisar acessar ele. Aquilo que quando a gente fala, né? Como é que você encontra o teu propósito na vida? É na caminhada. Ninguém vai te entregar o propósito em um final de semana. Como vende aí, fala, vem, encontra o seu propósito. Não funciona. Então, a preparação, o autoconhecimento ajuda muito no processo da construção interna, né? Porque a água que derruba o barco não é água de fora, é água de dentro, não é isso? O barco ele só tomba porque enche de Enche de água. água. Toda certeza. Então, o ser humano ele só tomba se por dentro estiver ruim. Então, a busca constante da preparação, ela é fundamental para você vencer em momentos de medo, você tem que estar preparado para enfrentar. Então, eu penso que não existe uma fórmula mágica. Eu penso que a preparação, a busca por ser melhor a cada dia, ajuda muito em momentos cruciais da nossa vida. E quando a gente fala em ser melhor a cada dia, e assim, até pegando um gancho do próprio medo mesmo, que bloqueia muita gente, né? A gente sabe, principalmente o líder, o empresário, ao tomar decisões, né? A gente vê bastante isso. E o que a gente vê, Rogério, é assim, muitas pessoas extremamente habilidosas, talentosas, do ponto de vista técnico, mas elas não conseguem evoluir, elas não têm resultado, elas não experimentam aquela definição de sucesso profissional, empresarial, muitas vezes por ausência da mentalidade ideal. Então, assim, eu queria que você fizesse um contraponto, por exemplo, entre mentalidade e habilidade técnica para você numa balança ali. Qual que teria mais importância nesse sentido? Nós temos uma pesquisa que é feita por Harvard, que é uma das parceiras da Fundação Napoleão Hill, que fala que 85% do resultado de qualquer ser humano está no comportamento, nas habilidades e atitudes, e apenas 15% no conhecimento, Sim. nas competências técnicas. Então, só essa Exato. pesquisa já diz bastante, né? Porque o talento faz brilhar os olhos. Eu me lembro uma vez, um levantador da seleção brasileira, era o Maurício, é isso? Era um dos melhores levantadores do vôlei do mundo. Não sei se vocês lembram disso.
ele ficou vaidoso, porque ele era muito talentoso. Ele ficou vaidoso e começou a rachar o grupo. O que o Bernardinho fez? Ele conta isso no livro dele. Ele sacou o Maurício da seleção. Ele não foi para o Mundial. E ele foi criticado um monte. Ele falou, mas como você tira o melhor levantador da seleção brasileira? Ele falou, olha, eu prefiro muito mais um grupo de pessoas disciplinadas, que sabem lidar com relacionamento, que sabem entender o poder do trabalho em equipe do que uma pessoa talentosa. Um grupo de pessoas determinadas, sem talento e direcionada, que sabe seguir regras, é muito mais poderoso do que o talento. Então, olha que interessante. Então, o comportamento ele é determinante para você ficar. Olha essa seleção, quando levou de 7-1 da Alemanha. Nossa seleção era muito mais talentosa. Só que o comportamento sabotou. Coletivo, Sabotou. Sabota. Quando você começa a inchar a cabeça, qual é o primeiro processo da decadência? Quando você pensa que é bom e deixa de se preparar. Porque a pessoa boa, verdadeiramente, eu tive, por exemplo, nessa última turma agora, eu tinha um coronel da aeronáutica dentro de sala. Caraca. O salário do coronel, ele é patente alta. Ele comandava 2.000 pessoas, o batalhão dele. Ele pilotava supersônico, jato. Ele trabalhou na Embraer aqui um tempo, estava trabalhando, e porque o bom, ele não desdenha da falta de conhecimento do outro. O que ele olha? Ele olha o que eu posso tirar para mim que ainda eu não tenho. Então, quando incha a cabeça, você fica cego. E aí você pensa que é bom. E pensar que é bom é o primeiro passo para a burrice. É verdade. Então, É a mentalidade de crescimento, né? Tem que é a até mentalidade. sim. tem um livro da Caroline Dweck, que é uma Sim. psicóloga norte-americana, que chama Mindset. Sim. Quando a gente acha que é muito bom, a gente Mindset tem de o... crescimento, né? Quando a gente acha que a gente é muito bom, a gente pode cair no mindset fixo, Sim. que você não acha que não precisa melhorar. E se você se propõe a ter uma mentalidade de crescimento e entender que, eventualmente, se você teve um fracasso, você pode aprender com ele e fazer diferente, que é a mentalidade correta, que os grandes líderes têm a mentalidade de crescimento, isso muda tudo. Ô, Rogério, você falou muito sobre alguns hábitos aí de enxergar a esperança, planejar. Que outros hábitos mentais você acredita ser importante para que o líder, né, o empreendedor, se mantenha focado e no caminho dele? Porque às vezes a gente trava, né, por uma série de razões. Eu penso que a primeira lei de Napoleão Hill é objetivo principal bem definido. Por que gera dúvida na caminhada? Porque não tem certeza do que está fazendo. Então, a primeira lei do êxito de Napoleão Hill é ter definição de propósito. O que você quer? Não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. E aí, você vai. E aí, é que nem no mercado sem uma lista do que você quer comprar. Você, com certeza, já deve ter comprado muita coisa que você não precisava. Ainda mais quando você vai no mercado com fome. Você compra um monte de coisa e fala, caramba, Depois comprei do tudo treino. isso. Hã? Depois do treino. Por que eu comprei tudo isso? E o empresário, quando ele não tem definição de propósito, ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a desviar o objetivo dele, aí começa a sangrar a empresa, começa a fazer outras coisas. É onde que começa a gerar as dificuldades. Então, ter um objetivo principal bem definido e definir a sua assembleia de vozes, Assembleia de Vozes é bom. é o seu mastermind, Uhum. vai te ajudar muito a manter concentração. E uma coisa que poucos falam é leitura, literatura. Leia, busca informação, porque tudo que você fala e decide com informação, você fica mais seguro.
Aí vence o medo, vence a procrastinação, né? E tudo isso começa a te cercar se você não tem clareza do que você quer. Clareza. Tá claro. Bom, meu objetivo é aqui, não importa a dificuldade. Porque, às vezes, a pessoa define o destino, mas entende que o território é diferente do destino, né? Mapa não é território. A hora que você olha no mapa assim, aí quando você vai caminhar, né? Nem o caminho da fé. Eu fiz o caminho da fé algumas vezes. Aí tá lindo, né? 300. Mas a hora que você vai caminhar, você sai de 500 para 1.400 de altura. Então, é por isso que não tem clareza, ele não consegue enxergar o caminho, por isso que a maioria desiste. Não define claro o que quer, e se der, deu, se não der, não deu. Aí vai para outro caminho. Aí busca o carro, pede um carro de resgate, vai embora, vai. Mas sabe, Rogério, que é muito engraçado, porque a gente está falando aqui de mentalidade, está falando de Napoleão Hill. Trouxe o Rogério aqui para falar com a gente falou que ele é treinador, mastermind, mas afinal, o que significa mastermind segundo Napoleão Hill? Para quem aí nunca cruzou com esse assunto, para quem aí está começando a empreender, para quem está começando a se interessar agora a se desenvolver. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, que é que é o que eu faço e o que eu sou apaixonado, que é entregar a filosofia de Napoleão Hill. Mastermind é um conceito que era passado de boca a ouvido e remonta à criação dos Estados Unidos da América, onde aqueles 56 homens uniram as colônias em torno de um objetivo comum. Eles queriam ser a nação mais poderosa do planeta, e são até hoje, né? Acabaram aí de instituir mais uma liderança do mal aí no nosso planeta. Só que era só um conceito passado de boca a ouvido. A palavra mastermind significa mente de mestre, mentes em harmonia, que é a união de pessoas em torno de um objetivo comum. Ele entende quando duas ou mais pessoas, que é um conceito bíblico, duas ou mais pessoas estão unidas em torno de um objetivo, se cria uma terceira mente que coordena todas as outras. Ou seja, duas mentes somadas não são duas, são três, que é o poder do mastermind, essa abóbora celestial, essa egrégora celeste. E Napoleão Hill trouxe isso de maneira prática e objetiva através da sua filosofia. Então, ele entendeu que aquele grupo de pessoas que eram bem-sucedidas durante 20 anos aplicavam essas leis, essas características, que ele chama 17 leis universais do sucesso. Então, quando você tem um mastermind e tem esses comportamentos, o seu resultado faz com que seus resultados melhorem ou se apressem. Porque a ideia do mastermind não é deixar a vida mais fácil, é encurtar o tempo de resultado, né, dos nossos objetivos. Então, é como se fosse uma ponte. Então, mastermind é mentes em harmonias, pessoas unidas em torno de um objetivo comum, mesmo diferente. Qual foi o grande mastermind do planeta? Jesus Cristo, né? Sim. Que juntou aqueles 12 executivos em torno de uma mensagem que era... Tanto que foi tão poderoso o mastermind que dividiu o planeta antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse foi um mastermind poderoso. Então, quando você tem uma assembleia de vozes, quando você tem um mastermind poderoso e sabe usufruir desse mastermind, a gente se torna imparável. Torna imparável. As pessoas começam a querer ajudar, a querer colaborar, a querer desfrutar. Não, maravilha. E assim, eu tenho uma citação que eu trago muito comigo de Napoleão Hill, que é sobre o entusiasmo, né? Que é a maior força da alma. Isso não. E quando a gente coloca o entusiasmo dentro dos negócios, ele se torna mais necessário ainda, né? E pegando justamente esse gancho que você falou sobre o conceito de mastermind em si, sobre a filosofia de Napoleão Hill, para o empreendedor que está começando hoje, por exemplo, para o pequeno e para o médio empresário, assim, fixado nesse público, qual que é a importância da união das mentes para esse público, para o pessoal de casa fixar bem essa parte, Rogério? Boa pergunta, e isso é muito importante mesmo. Primeiro é definir o que ele quer. Quando ele definir o que ele quer, ele vai definir o que precisa para chegar onde ele quer. E aí ele vai buscar as pessoas que têm esses elementos
E vai depender muito do nível. Qual a dica que eu dou? Cuidado para não se empolgar muito com aquilo que falam para você de maneira romântica, porque nada acontece da noite para o dia. Então, ele tem que analisar o estágio que ele está, porque são elementos diferentes. Quanto mais eu e você crescemos na escada do poder, outros elementos serão necessários. Então, que ele defina claramente o estágio que ele está. Ele pode ter um grande sonho, mas ele precisa realizar pequeno. Então, se o cara está começando, se o empresário está começando, que ele comece com estruturas da base, né? Que ele vá em busca dos elementos que ele precisa. Agora, ninguém sabe tudo. As pessoas precisam atrás de profissionais que possam ajudar. Por exemplo, um grupo como o de vocês, o Impulsário, tem profissionais de mais, né, variadas funções aí. E dicas de profissionais como esse, como vocês, pode ajudar muito no crescimento de qualquer pessoa. Então, nunca ande sozinho. Tem pessoas que pensam que só ter Exato. dinheiro resolve, e não é. E não é. O dinheiro, para vocês terem uma ideia, eu sei que vocês sabem disso, mas mais de 97% das pessoas que ganharam na loteria ficaram mais pobres do que eram. Ou seja, não é o dinheiro, é a orientação, quem te orienta, quem te guia, quem te conduz. E quando você está em grupo, você se sente mais forte, não é assim no mundo dos animais? Outro dia eu tava vendo o leão caçando lá um filhote que estava muito fragilizado por causa da seca e tal. E aí o bando fez assim em volta do filhote. E o leão não conseguiu pegar. Então, quando você está em grupo, as pessoas te protegem. Poder do coletivo, né? Só que você precisa merecer estar nesse grupo. Sim. Merecer estar nesse grupo. Muitas pessoas falam, mas como é que se eu entrar para o Mastermind? Não, você precisa merecer, merecimento, você precisa conquistar. Conquistar está no meio, agora busque. Vá atrás de pessoas que possam te orientar, que te dá. Se prepare para o crescimento. Porque ninguém cresce em areia movediça, né? Exatamente. Legal demais. Junto a gente vai mais longe, Muito sempre. mais, fica muito mais forte, né? E você citou, Rogério, o principal Mastermind, né? Que foi o grupo de Jesus Cristo e os Apóstolos, que mudaram o calendário, né? E você pode citar pra gente aí outros grupos Masterminds que mudaram a história do nosso mundo como a gente vive? Você consegue lembrar? Hoje tem vários, né? Você pegar aí as civilizações que mudaram, os romanos, né? Agora, hoje, por exemplo, a estrutura da Igreja Católica, ela criou um grande lastro da história, né? A católica é um exemplo de liderança que tem uma longevidade Atravessou extraordinária. os milhares de anos, né? Você pegar, por exemplo, a maçonaria, um outro grupo deixou e deixa um grande legado pela sua estrutura de liderança. É o mastermind, quando você define, porque o método que vocês estão criando aqui é o que sustenta qualquer organização. Método. Por que o mastermind está no mundo todo? Porque tem método. Quem quer crescer precisa ter método. Por que outras instituições estão? Porque tem método. Então, podemos citar Jesus Cristo, podemos citar a igreja, podemos citar a maçonaria, o LAI, outras grandes instituições globais que fizeram história e até hoje determinam e conduz muita coisa, muita gente segue. Então, por quê? Qual que é o básico? Ter método. Ter método. Aquilo que você faz todo dia é o que vai gerar segurança em quem está com você. Porque as pessoas confundem muito a fazer a mesma coisa. A rotina é importante. Lógico que você tem que colocar a criatividade para funcionar. Agora, sem mudar a estrutura, a base, né? Agora, grandes empresas, né? Hoje, esse termo disruptivo aí que fizeram, que valem o PIB de um país, por exemplo, a Google,
Empresas aí fizeram história e estão fazendo história. O Musk lá, ó, são pessoas assim, É um nível É, o nível hard. de coragem, mas né? pode ver que todas elas implicam necessariamente por habilidade do líder de influenciar pessoas. E pessoas que não têm a mente aberta, por exemplo, o McDonald's não cresceu com o dono do McDonald's. A história dele, ele não quis crescer e aí pegaram a marca dele, a patente dele para crescer. Então, se você não entende do poder das alianças, você fica para trás, mesmo com grandes possibilidades de, de, de fazer algo assim grandioso na vida. Então, junte as pessoas, Desenvolva esteja um do lado de gente método. boa e pega na mão do método. Riquíssimo isso. Pega na mão do E método. falando em método, Rogério, como que funciona na prática para participar de um grupo Mastermind conduzido por um treinador oficial? Porque a gente sabe que aí a pessoa nomeia Mastermind, vai ter um Mastermind, as pessoas confundem tudo, né? É. E como que funciona? E é muito legal isso que você disse, porque existe esse conceito mastermind que pessoas utilizam dessa expressão, né, assim como coach e outros utilizam dessa expressão para falar sobre mastermind. E é muito legal isso que você disse, porque existe esse conceito mastermind que pessoas utilizam dessa expressão, né, assim como coach e outros utilizam dessa expressão para falar sobre mastermind. Só que mastermind é uma empresa, um CNPJ, marca registrada. Aqui no Brasil, a nossa marca é registrada. Então, nós somos a única escola autorizada a usar a expressão mastermind. Só que fica muito difícil hoje, pela questão da internet, Precisa de ter um jurídico controlar muito isso, muito forte. forte. Fiscalização. A gente até tenta, tá? Mas a gente já brigou com grandes players por conta disso. Agora, que nós somos hoje filiados à Fundação Napoleão Hill. Então, no Brasil e nos países da língua portuguesa, nós somos a única escola autorizada a falar da metodologia de Napoleão Hill. Então, nós não somos grupo de network. Nós somos escola de treinamento. Treinamento. Então, aqui na região de São Carlos, em 48 cidades, sou eu que comando. Mas o Mastermind está nos 24 estados do país. Então, se você quer participar de um grupo Mastermind, tem lá o nosso site, mastermind.com.br, lá fala de todas as regiões, pode entrar em contato comigo. E aqui em São Carlos, por exemplo, tanto São Carlos como Araraquara, nós temos turmas recorrentes. Esse mês, por exemplo, estamos abrindo 2 turmas, uma em Araraquara e agora dia 23 e outra na cidade de São Carlos no dia 24. Nós vamos começar 2 grupos do treinamento Mastermind Lean, que é de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. O que a gente faz dentro do treinamento? A gente treina as leis do êxito de Napoleão Hill, que são 17 leis, que está escrito no livro A Lei do Triunfo, e que fala muito de algumas leis poderosas no livro Quem Pensa Enriquece. É um dos livros mais lidos do mundo de Napoleão Hill. E eu sou o representante oficial, legal, e sou formado pela Fundação Napoleão Hill. Esses dias uma pessoa queria me contratar para dar um treinamento na empresa. Falei, olha, você pode me levar, agora você vai levar junto a chancela de Napoleão Hill, porque eu não posso fazer nada se não for debaixo do guarda-chuva de Napoleão Hill. E é lógico que levar essa etiqueta, esse nome, fica muito mais caro, aí sai do que o mercado busca em relação de investimento. Então, eu não posso fazer nada se não for debaixo do guarda-chuva de Napoleão Hill. Por isso que eu defendo muito a metodologia, eu sou um guardião da marca e Mastermind de verdade faz a diferença. Melhora muito a vida das pessoas. Melhora muito. É interessante porque acredito que toda área tem essa questão, né? Existe o que funciona, existem outros grupos paralelos ali, né? Que existem no mercado e que toda área seria assim, como a Mastermind não seria diferente. Sim. Então, assim, Rogério, para que todo mundo entenda, quais são as regras para que um grupo fiel,
de mastermind realmente funcione. Como é que- Grupo que se diferencia daqueles que dizem ser mastermind, mas não entregam efetivamente. Cara, Além da marca, né? Que já é um peso. sim, eu não sei o conteúdo que as pessoas usam, nós na nossa empresa, vou falar pela nossa empresa. Sim, O que que é o mastermind de verdade? Ele precisa ter três pilares, né, que sustentam o mastermind. Primeiro, ele precisa saber entender de gente. Ele precisa respeitar as pessoas. Então, ele precisa ter relacionamento interpessoal, liderança. Liderança interpessoal, e liderança relacional e organizacional. Ele precisa ser uma pessoa com habilidade na comunicação. Precisa ter princípios e valores que de verdade possam construir algo novo e resultados melhores. E ele precisa entender que a habilidade de influenciar pessoas, a habilidade de fazer e formar o mastermind é o grande objetivo de qualquer bom líder. Fazer com que as pessoas que estão ao seu lado possam crescer e usufruir também daquilo que ele já conquistou. Então, nós no Mastermind temos uma missão, que é formar líderes, empreendedores, nós defendemos a livre iniciativa e que tenham responsabilidade social. perfeito. Líderes que não olham só para dentro, só para os seus resultados, ele cuida das pessoas e cuida de quem não consegue usufruir desse grande benefício, que é o Mastermind. Ótimo. Não, perfeito. Riquíssimo que você falou. E pra gente ir se direcionando pro final, depois de tudo que a gente conversou, né? Se você pudesse deixar um conselho direto para quem nos acompanha, qual que seria? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e o conteúdo é rico porque as perguntas foram muito inteligentes, né? Vocês foram muito cirúrgicos naquilo que vocês queriam desse podcast. Espero ter contribuído. Antes de eu falar sobre isso, em relação à literatura de Napoleão Hill, quem quiser falar, tem lá o livro Quem Pensa Enriquece, tem o livro ali Triunfo. Tem um livro muito legal que é O Mais Esperto que o Diabo. Muito bom. Indico para todo mundo esse E livro. assim, também. eu tenho uma trilogia que eu gosto muito, que é de Salomão, a construção do Templo de Salomão, que fala sobre a construção do templo, a reconstrução do templo e o fim do templo. Fala muito sobre liderança, porque Salomão foi um dos homens mais ricos, né? Um dos líderes mais importantes da humanidade, que fazia um grande mastermind. Qual é a dica, o recado? Não sei se é conselho, né? Se eu tenho o poder de dar conselho. Agora, vai se conhecer. Se permita conhecer. Às vezes a pessoa investe muito em coisas, esquece do maior patrimônio, que é você, que somos nós, né? As pessoas estão muito preocupadas em deixar uma herança. A herança é aquilo que fica para as pessoas. O legado o legado é aquilo que você deixa para outra pessoa, né? Você deixa o seu resultado, a sua história para o outro ser humano. E nós estamos muito preocupados nas coisas, em construção, em bens materiais, em resultados imediatos. Vai desfrutar a vida, vai se conhecer, vai conhecer pessoas, forme o seu poderoso mastermind, defina o que você quer e entenda que nada acontece da noite para o dia. Legal. O crescimento vem em ondas e se você estiver buscando o crescimento, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, os portais de oportunidade vão aparecer para tua vida. Muito bem. E agora eu queria também ouvir um insight rápido de cada um de nós aqui na mesa para poder contribuir, para mostrar para o Rogério que a informação foi passada, em que entendemos cada vez mais do Mastermind. Pode começar, Lu. Sim, vamos lá então. Eu falo para você, aí de casa, que está nos acompanhando aqui hoje, que é muito importante buscarmos conhecimento, sim. Mas o que vai fazer diferença é colocar esse conhecimento em prática. E a primeira coisa para a gente conseguir colocar esse conhecimento em prática com um nível de excelência que nós merecemos, que as nossas metas exigem, a gente precisa, primeiro de tudo, nos conhecermos. Então, isso identifica bastante com o conselho do Rogério,
Então é isso, conhecimento é ótimo, é essencial, mas colocar em prática, se conhecendo, é primordial. Legal demais. E, bom, eu fiz o Mastermind Lince, fiz o Enneagrama, muito bom. Na minha formação foi essencial, excelente. E o que eu dou dica pra você, gente, vai e sai um pouquinho da área de vocês, vai fazer outras coisas, melhora comportamento, leitura muito importante, e que isso e se cerque de pessoas do bem. Isso vai trazer muito conhecimento e vai trazer novas atitudes e novas habilidades. E eu sou defensora do ambiente, relações e oportunidades. Eu acho que isso muda o jogo. Sempre falo, quando a gente investe na nossa mentalidade, escolhe com quem anda, estar na mesa certa e no momento certo, as coisas acontecem. Então, esse é um insight que eu gostaria de deixar. Rede social, procura lá no Instagram, Rogério Silva MM. Rogério Silva Mastermind, mas MM abreviado, e nas outras redes sociais também. Tem o Viva Mastermind, que é a nossa rede profissional, vivamastermind.treinamentos.com.br. E o nosso site também é vivamastermind.com.br. Entre em contato com a gente lá, que vai ser um prazer receber vocês. Obrigada, Rogério, por aceitar nosso convite. Obrigado por sempre estar aí com a gente. E assim, vamos aqui encurtar caminho. Se você procurou no site e não conseguiu informações sobre o Mastermind, temos aqui qualquer pessoa do Impulsário, o Alan, o Lucas, eu, e temos vários diretores, todo mundo tem ali acesso ao nosso treinador aqui da região, e a gente consegue fazer essa ponte para você não perder a oportunidade, principalmente nas novas turmas. Muito obrigada, viu? Obrigado, Rogério. Muito massa. Obrigadão, Rogério. Obrigado.